Seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar somente sobre o Contact Center. É um curso voltado para as funcionalidades do Contact Center aqui dentro do Bittrex 24. Eu vou falar agora somente das filas de atendimento dentro do sistema do CRM. Como que funciona, né? Como é que eu faço para colocar o primeiro vendedor, o segundo vendedor, uma fila de distribuição, enfim, roleta de atendimento? Como que é que o Bittrex trata essa entidade dentro do Contact Center? Então, bora para a tela. É importante citar que isso que eu vou mostrar, ele está voltado somente para as mensagens via chat. O que eu quero dizer? Se for telefonia, você precisa ir em outro local para fazer a configuração. Mas se for WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso integrado dentro do sistema, para você configurar essa fila de atendimento, vai ser da mesma maneira. Quer ver? Eu vou até te mostrar aqui. Ó. Eu vou pegar um painel aqui, um exemplo do WhatsApp, escolher um canal aberto. O que é um canal aberto? É uma pergunta que é com certa frequência que acontece. O canal aberto nada mais é como se fosse um balcão de atendimento da sua empresa. Então imagina que no balcão de atendimento você tem a parte do WhatsApp, os leads que vêm de uma determinada fonte. Numa outra linha de atendimento, no outro balcão, você tem os leads que vêm do Facebook, do Instagram e outros canais. Então você consegue configurar diferentes canais com diferentes filas de atendimento dentro do Bittrex 24. Então nesse momento eu estou colocando aqui o que seria do WhatsApp. Mas assim, ó, essa fila, essas configurações de atendimento, elas vão ser bem padrões, tá? Vai ter esses padrões, então você vai encontrar essa mesma tela para ambas, se for no Facebook, Instagram, WhatsApp, vai ser esse mesmo tipo de tela que você vai encontrar. Então eu vou mostrar agora na fila de atendimento. Então aqui, vou abrir novamente, basta eu clicar no meu canal de atendimento, selecionar o balcão, ou seja, né, o canal aberto que eu vou falar, que eu vou trabalhar, e eu venho agora aqui, ó, nessa tela, não está conectado, mas eu consigo trabalhar nesse formato aqui. Eu vou em configurar. E agora aqui em configurar, eu tenho na minha lista aqui, ó, à esquerda, fila, horas trabalhadas, consentimento, tarará. O que eu estou me atentando é a parte de fila de atendimento. E aqui na fila eu já tenho algumas informações com alguns usuários, que nesse caso só estou eu, né? Então o primeiro ponto, o que eu preciso fazer? É adicionar os colaboradores dentro dessa fila de atendimento. Aqui eu tenho minha bolinha estagiária, que é a minha gata, que eu sempre utilizo ela para fazer alguns testes, um perfil fake. Eu tenho o Harold e vou colocar outros colaboradores. Agora, aqui ele diz o seguinte, né? Eu tenho uma fila de atendimento, só que aqui embaixo, ó, distribuir envios entre pessoas responsáveis. E aqui eu tenho para todos. Então, eu tenho três funções aqui. Primeiro, eu tenho uniformemente. Como que funciona? Ele vai executar essa distribuição de maneira igualitária para todos os usuários. Então, ele vai mandar lá um para o Fábio, uma para a Bolinha, um para o Harold, um para a Cris e assim por diante, de maneira com que eles sejam distribuídos de uma maneira igual, ok? Aqui, aqui está uniformemente, tempo ocioso antes de encaminhar, quer dizer o quê? Se eu marcar algum desses minutos, o que vai acontecer? Se o Fábio, se eu demorar um minuto, ele vai passar para outra pessoa que está disponível. E aí eu configuro esse tempo máximo de espera, né, de resposta dessa primeira resposta. E aqui eu posso configurar essa questão do tempo de espera, se for, obviamente, pensando em uniformemente. Tá? Aqui, 5 minutos. E aqui, verificar se o agente está online ao encaminhar as consultas. O que quer dizer isso? Se o seu plano ele é um plano profissional, aqui ó, vai ter um relógio, um contador, para verificar se esse usuário está ativo. Caso ele não tenha iniciado o dia, isso não vai contar e ele não vai entrar na fila. Tá? Voltando para cá, eu tenho também verificar. Aqui o que eu acabei de passar. E eu tenho limitar consultas simultâneas enviadas a um agente. Então o que é isso? Digamos que um colaborador ele tem lá 5 atendimentos, outro tem 2 e outro tem 1. Então eu consigo limitar para que essa distribuição seja de uma maneira mais justa possível, igualitária possível. E aí eu consigo colocar aqui, ó, número máximo de consultas por agente. Então isso é um dos modos, tá? No modo uniformemente que é essa distribuição. O segundo formato que eu tenho é exatamente como na fila. Então como que funciona? Primeiro vai para o Fábio, depois vai para a Bolinha, depois vai para o Harold e depois vai para a Cristina. E aqui está o tempo ocioso, além de encaminhar, né, como funciona, vai ficar lá 5 minutos com o Fábio, depois 5 minutos até chegar na Cristina e aí ele retorna novamente para o primeiro. Aqui não muda mais nada, aqui embaixo. E aí eu tenho outro formato que é para todos. O para todos ele funciona o seguinte, o lead apita ali dentro do sistema e quem puxar, iniciar o atendimento, vai ficar com esse contato aqui no atendimento, vai se gerar um card, ele vai ficar como responsável desse card. Então, vai depender muito do seu planejamento, da sua estratégia. Mas no geral, a fila de atendimento dentro do Bittrex, se tiver o WhatsApp integrado, se for o Facebook, o Instagram ou outro canal de mensageria, vai funcionar nessa tela aqui a configuração da fila de atendimento.
E agora eu vou falar um pouco dessas configurações adicionais que eu tenho aqui dentro do Bittrex. Então o que é? Informação do agente. O que é isso? Ó, eu posso utilizar a entrada do canal aberto, ou seja, eu configuro o nome, tá? E a imagem dos colaboradores que vão aparecer, mas no caso, se você estiver utilizando o WhatsApp, ele não vai funcionar, porque a configuração vai ser do seu próprio WhatsApp. Isso aqui vai funcionar se você utilizar o chat nativo do Bittrex, que aparece a imagenzinha ali dentro do sistema, tá? Então, ocultar informações do agente e aqui usar perfil do usuário. Eu procuro sempre utilizar o perfil do usuário. Por quê? Como funciona isso, tá? Se você utilizou, entrou em contato conosco em algum momento, fica a dica aí se tiver alguma dúvida ou queira contratar o Bittrex com algumas vantagens. Como que vai funcionar? Eu consigo, aqui no meu perfil, ó, eu vou acessar para aqui para não sair dessa tela, aqui está escrito Fábio Dias, tá vendo? Então, se eu clicar no meu perfil, colocar Fábio, e aí vai a dica. Posso colocar aqui, ó, consultor de vendas e dar um enter. O sobrenome eu coloquei como consultor de vendas. Então lá dentro do meu sistema ele não vai aparecer Fábio Dias, ele vai aparecer Fábio e o cargo da pessoa. E aí fica mais fácil no caso para o seu cliente potencial identificar com quem ele está falando, tá? Voltando para cá. Aqui você consegue fazer essas configurações, verificar o cliente no banco de dados CRM, ativar rastreamento de bate-papo. O que é rastrear ativar o rastreamento? Ele vai verificar os dados que ele consegue puxar de dentro do chat do Bittrex, vai preencher dentro do CRM. E aqui verificar se o cliente é do banco de dados. Então assim, ele vai buscar as informações que já tem dentro do sistema para poder otimizar o processo. Aqui embaixo é uma informação extremamente importante, tá? Criar automaticamente um novo lead. Se eu clicar aqui, eu consigo criar manualmente ou criar automaticamente um negócio. O que eu quero dizer? Quando esse lead entrar em contato com a sua empresa, se você marcar criar um novo lead lá na entidade, deixa eu voltar para cá, ó, em CRM, e eu vim na aba de leads, ele vai ser, aqui não está ativado nesse caso, mas ele vai criar um cardzinho aqui nessa etapa aqui, tá vendo? Então, como eu tenho um card de teste aqui, é exatamente isso que vai acontecer. Ele deu um oi, automaticamente um card vem para essa parte. Se você deixar manualmente, ele vai ter a opção de você incluir esse card, colocar dentro do sistema na hora que você estiver ali no chat e salvar no CRM, tá vendo aqui? Então, essa opção vai otimizar o processo dessa adição dos contatos dentro do seu sistema. Vindo um pouco mais para baixo, eu tenho, fonte de canal aberto. O que é isso? Quando um lead entrar em contato desse canal, dentro do card do CRM, ele vai mostrar qual que é a fonte com que ele veio, tá? E aí você tem algumas opções aqui para poder deixar esse registro. É bom, não é? Olha, dá para marcar qualquer um deles nesse caso, mas eu prefiro utilizar lá o ROI de publicidade, mas é coisa para o CRM, é para outra videoaula, não para esse curso, ok? E aqui embaixo eu tenho duas opções que são bem importantes, tá? A primeira é transferir a consulta à pessoa responsável se o ID do cliente é reconhecido. O que é isso? Se esse lead, se esse contato não é a primeira vez com que ele chamou sua empresa, ele não entra nessa fila de atendimento. Ele vai furar essa fila de atendimento e vai cair direto com a gente que está atendendo ele. Isso é bem legal porque em alguns casos, se você precisa colocar uma URA, um chatbot para reconhecer o setor, nesse caso ele não vai precisar, porque, vou dar um exemplo assim, digamos que você já fechou com algum cliente e ele entrou na sua base e tem lá um fluxo de follow-up. Se ele tiver, se o CRM, obviamente, ele tiver o cadastro, tiver alguém como responsável, essa conversa vai ser transferida diretamente para esse usuário, então ele não passa pela fila de atendimento. Aqui embaixo também altera automaticamente a pessoa responsável pelo cliente potencial ao encaminhar a consulta para outro agente. Então isso aqui também é interessante porque quando tem essa alteração aqui de responsável, o sistema vai reconhecer e quando a pessoa aceitar, esse card ele vai alterar o card do responsável caso ele seja criado automaticamente dentro do Bittrex 24. Então já há algumas opções que deixam o seu sistema mais otimizado na hora que você for fazer o início de conversa junto com o seu cliente potencial. Então essa foi a nossa videoaula falando somente sobre o Contact Center, um curso totalmente gratuito. Se ajudou, não deixe de se inscrever no canal, colocar no comentário aqui e até a próxima.